Bem, depois de uma leitura tão delicada, eu estou profundamente comovida, claro, e quero começar. Eu trago um texto, porque já calculava que ia ficar muito emocionada. Eu quero começar por agradecer, e acho que o livro é também uma forma de agradecimento e faz parte de uma das coisas que fazemos também enquanto antropólogas e antropólogos. Estão pelo menos 3 na sala que eu conheço. O nosso saber vem todo de outras pessoas. São outras pessoas que nos ensinam tudo. Eu quero começar por agradecer à Cristina Nogueira. A Cristina Nogueira é uma enorme amiga, alguém que tem vivido a lutar, a estudar, a construir mundos mais justos. Faz parte daquelas pessoas que, quando conhecemos, queremos manter por perto para sempre. Depois, quero agradecer à Unicep e ao Rui Vaz Pinto por de novo me convidar, por me ter convidado para um almoço incrível. E quero agradecer-vos a todos que, num dia de calor, em vez de ficarem numa esplanada com um daiquiri, virem ouvir falar. Espero não vos desiludir. A Cristina já não vos desilude, de certeza. Falar um bocadinho de esperança. Depois eu agradeço sempre ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Ceará, sem os quais eu não poderia ter feito este trabalho, porque de facto foram de um apoio inestimável para que ele se fizesse. Ensinaram-me também o que é ser pessoa em processo e que nunca estamos acabados, que estamos sempre a fazer-nos. Entre a agricultura familiar, a agroecologia e os novos formatos do mundo que eles já estão a construir. Atenção, ter passado num assentamento, e eu passei felizmente por vários, é ter a sensação que já se foi ao futuro e que não se está nada mal no futuro quando se segue aquele caminho, que é um caminho duro também. Agradeço muito às minhas amigas Adelaide Gonçalves e Lourdes Vicente, ambas do MST, uma professora da Universidade Federal do Ceará, que prefaciaram o livro, e ao Raul Contreras, querido colega antropólogo chileno, professor na Universidade Nacional Autónoma de México, que prefaciou o livro. Agradeço à Tigre de Papel que o editou, com o interesse do Fernando Ramalho, e uma capa que eu acho belíssima, feita a partir de fotografias. Eu sou uma péssima fotógrafa e as fotografias tiveram que ser bastante trabalhadas, são várias fotos sobrepostas. Eu não sei se conseguem ver nessas fotos que há garrafas de refrigerante que são usadas para guardar as sementes crioulas recuperadas. Bom, eu escrevi um pequeno texto para vos ler. Há uns anos, há muitos anos já, há 50 anos, o antropólogo Brian O'Neill escreveu que os antropólogos são os últimos descobridores de paraísos. Como antropóloga, ando há muitos anos a procurar sociedades a que as pessoas queiram pertencer e à procura dos momentos de digna raiva, como nos ensinaram os zapatistas, o termo é zapatista, enquanto encontro outras situações de que os seres humanos quiseram escapar. Calhou muitas vezes demais, pesquisar infernos, destruições de vidas, ditaduras, gente torturada, fronteiras dilacerantes, liminaridades malditas de quem procura refúgio, ou pautadas pela sobreexploração de trabalhadores. Além dos modos de reprodução social, tentei centrar o meu olhar e a pesquisa nas práticas possíveis de quem lutava para escapar ao inferno.
e em quem se incendiava com festas, com momentos cintilantes, com a revolução, com a reforma agrária, com os tempos do porvir, e assim dilatava espaços contingentes com uma imagem que lembra a da blusa fátua do Mayakovsky. Hão de reler a autobiografia do Mayakovsky, quando ele diz que era tão pobre a determinada altura da vida dele que quis ir encontrar-se com os outros poetas. E era fundamental ter uma gravata. E ele não tinha uma gravata nem dinheiro para a comprar. Foi à caixa da costura das irmãs, sacou uma fita amarela, pô-lo ao pescoço, foi para o grupo dos poetas e foi um sucesso. E aí ele escreve: percebi que o mais importante no homem era uma gravata. Então, se a minha gravata amarela tinha tido aquele sucesso, resolvi transformar a gravata numa camisa. A célebre camisa amarela do Mayakovsky. A nossa capacidade de transformarmos gravatas em camisas, eu acho que é dela também que vos quero falar. O infinitamente pequeno, para nós que somos antropólogas, pode abrir-nos caminho para pensar o infinitamente grande. No final do ano passado, saiu uma obra de poesia da Maria Lis, que é aqui do Porto, mas que vive em Lisboa. A obra chama-se Enclave e é uma poesia extraordinária, galvanizadora. Precisamos muitas vezes de sair da antropologia para resolvermos os problemas com que a antropologia nos confronta. Escancarar a porta da nossa sala e espreitar uma nesga do corredor da casa do espelho. Um enclave é também um esclave, dependendo de como o miramos. Está dentro de algo que é estranho, está fora daquilo de que supostamente faz parte. Precisamos de enclaves, de ilhas de esperança, de arquipélagos que as unam. Há muito que eu procuro sociedades fora e além do capitalismo. Conquanto, como recordava Fredric Jameson, parecemos mais preparados para aceitar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Este é o terceiro livro em que procuro lidar com o futuro. E lidar com o futuro é lidar com etnografias que têm a ver com modos como os seres humanos lidam com o futuro. Este é o terceiro. O primeiro chamou-se O Futuro é para Sempre, Experiência, Expectativa e Práticas Possíveis. O segundo é um livro publicado no Brasil, em São Paulo, no ano da pandemia, portanto só o pude apresentar 2 anos depois, Entre o Impossível e o Necessário, Esperança e Resistência nos Trajetos de Mulheres Sem Terra. Este é um livro, este que vos trago hoje, é o terceiro então de um conjunto em que eu tenho tentado pensar o lugar da esperança. O lugar da esperança de um mundo que temos de construir. E ele já está aí. Há uma escritora indiana, Arundhati Roy, de quem eu gosto muito, que diz, mas ele já está. Ela, a determinada altura, diz, esse mundo, ela, já está aí. Ora bem, eu neste livro, como a Cristina fez muito melhor do que eu faria, desta maneira tão delicada, este livro tem 3 partes. A primeira é sobre estes tempos distópicos que vivemos. Tempos em que vemos as notícias e as nossas noites entram pelas nossas noites e deixamos de ter sonhos, passamos a ter pesadelos. Ora, o que eu fiz neste livro, não fiz sozinha, fiz porque o livro é feito com gente, como tudo que na antropologia construímos. O que eu fiz foi ir à procura de pessoas que vivem com os seus sonhos, quando grande parte da humanidade tem de viver com os seus pesadelos. A Cristina falou de Gaza.
que nos entra todos os dias pelas nossas vidas. Estas pessoas ousaram, a partir de 1984, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra é fundado em 1984, estas pessoas ousaram ir à procura de mundos impossíveis. Por isso é que o livro se chama O Impossível Demora Mais. Dizem muitas vezes: ai, tens livros com títulos muito bonitos. São as pessoas que me dizem estas coisas, como me dizem rastígios. O livro, a culpada não sou eu, é Dona Maria Lima, uma das mulheres que entrevistei, uma das que já morreu, uma matriarca do MST, uma mulher que esteve várias vezes marcada para morrer pelos pistoleiros a soldo do dono das terras. Foi ela que, por um lado, disse: isto era impossível, acedermos à terra era impossível, mas era necessário. E depois, mais à frente, na conversa, diz: sabe, o impossível demora mais. O impossível demora mais, mas faz-se. Conquistar a terra foi conquistar uma vida melhor. O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra é, quiçá, dos maiores do mundo, é o maior da América Latina. Segundo os próprios, são 1.200.000 pessoas. Segundo os números das Nações Unidas, são superiores, 1.500.000. Às vezes diz-se, os antropólogos gostam muito do pequeno. 1.200.000 ou 1.500.000 já não será pequeno. E para estas pessoas fez francamente muita diferença conseguir a terra. Eu comecei por entrevistar matriarcas do movimento, as mulheres que no MST tiveram a coragem de ir cortar a corrente e entrar no latifúndio. Eram elas que iam à frente. Elas iam à frente, cortavam a corrente, entravam no latifúndio, e as descrições delas desse momento inaugural de uma nova vida são impressionantes, com as avós a fazerem nos dias anteriores, reciclando roupas velhas, roupinhas novas, porque se ia entrar numa nova vida, era dia de festa e toda a gente devia ir com uma roupinha nova, que muitas vezes era virada ao contrário da roupa anterior. Eu primeiro trabalhei com elas, depois em vários assentamentos, entre os quais aquele em que me sento que é o mais antigo. Portanto, como é o mais antigo, dá para vermos como desde esse momento inaugural, 31 anos depois, quando eu lá estava, as coisas tinham sido possíveis e se tinham concretizado com avanços, com recuos. Isto não é uma autoestrada. O caminho para o futuro não é uma autoestrada. E as pessoas tinham feito uma caminhada com esta ideia, que era a ideia que caminhamos em conjunto. E caminhamos para a igualdade. Imaginem que coisa, caminhar para a igualdade. E concretizarem isso. Há uma tese feita sobre esse assentamento em 2017, em que toda a gente do assentamento foi entrevistada e 93% das pessoas, 93% é uma grande percentagem, não quereriam viver no outro lado. Eu disse-vos que ando à procura de mundos em que as pessoas queiram viver. E nestes assentamentos encontrei esses projetos de futuro. São ilhas cercadas de capitalismo por todos os lados. Concretizam coisas que parecem impossíveis, têm capacidade de se organizar para o fazer, porque permanecem juntos. Nunca querem ser perfeitos. Estão sempre a usar a grande expressão da esperança, o ainda não. O grande teórico da esperança, que quando teorizou sobre isso, garanto-vos que não tinha razões nenhumas objetivas para o fazer, Ernst Bloch,
Ernst Bloch estava nos Estados Unidos, exilado, era judeu, tinha sido perseguido, tinha conseguido escapar e vai escrever entre 1938 e 1948 o Princípio e Esperança, que são um conjunto de livros fabulosos sobre o que é a esperança, o que é ter um objetivo e persegui-lo. E a esperança é o comunismo. Atenção, não tínhamos dúvidas, ele era um comunista. Otimista. Um comunista otimista, porque Gramsci não era um otimista. Então, ele fala-nos do princípio esperança, e o princípio esperança é o ainda não. Na voz das pessoas com quem eu falava, o ainda não estava sempre presente. Eu perguntava, por exemplo, neste assentamento, o assentamento Santana, no município Monsenhor Tabosa, no sertão profundo do Ceará, eu perguntava, mas porquê que ainda, se aqui há tanto sol, porquê que ainda não usam energia solar? E diziam-me, companheira, ainda não. Sabes porquê? Porque a infraestrutura é cara. Para termos energia solar e para a podermos acumular, isso é caro. É o que queremos fazer a seguir. Ainda não. Mas também cheguei a um assentamento em que as mulheres estavam a fazer sabão. Há uma grande autossuficiência também nos assentamentos. Por exemplo, fazem o detergente para a máquina de lavar roupa. Fazem-no a partir da gordura dos animais no próprio assentamento. Bom, e num assentamento em que eu cheguei, no Canindé, elas diziam-me, companheira, isto hoje está a correr mal, estávamos a fazer o sabão sai bem, o detergente para a máquina sai bem, mas o sabonete está-nos a sair líquido. E eu digo, mas então é gel de banho, não é mau. Não, quando pomos o aroma, aquilo ainda não está a resultar. O ainda não é para os grandes passos e é para se fazer um sabonete. O ainda não é o princípio de tudo o que não se concretizou, mas que se quer. Neste livro, e eu vou voltar aqui para não demorar mais tempo, neste livro nós sabemos-lo todos. O capitalismo não existiu desde sempre, não vai existir para sempre. Neste livro há comunidades a que as pessoas querem pertencer e por isso podemos aprender com elas. Neste livro, estas pessoas falam de 3 liberdades muito básicas no caminho para as sociedades do futuro. A liberdade para os seres humanos se moverem, os de Gaza não se podem mover. A liberdade de desobedecermos e a liberdade de criarmos realidades diferentes. Para mim, o que eu pretendi fazer aqui, e eu sou a menos relevante nisto, o trabalho sobre o MST foi um acaso feliz da minha vida. Eu nunca tinha pensado trabalhar no Brasil, eu sempre trabalhei em Portugal, Espanha. Nunca tinha pensado trabalhar no Brasil, foi por causa de um outro livro que fui lançar ao Brasil, que me confrontei, que vi pela primeira vez acampamentos sem terra e que fui levada a visitar assentamentos e regressei a Lisboa com imensa bibliografia e em 2019 tinha licença sabática e fui fazer trabalho de campo. Neste livro, então, o que eu pretendi foi ir ao encontro de quem se moveu, de quem se rebelou, de quem gerou um novo modo de viver e de produzir. As mulheres e os homens do MST de que aqui falo almejaram a igualdade no mundo de hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Por isso é que o impossível demora mais. Tem que ser feito, e é já. Quiseram progredir na igualdade com a reforma agrária no Brasil. Desde 1984, sob os lemas ocupar, produzir e resistir e terra para quem nela trabalha, o MST propugnou a ocupação de terras e defende a soberania alimentar. Conseguiu a mecanização, a recuperação de plantas e de terras, o estoque de alimentos,
as garantias de crédito para poderem prosseguir. Passou por episódios duríssimos de enfrentamento com pistoleiros a soldo dos proprietários e com a polícia militar. Resistiu com recurso a longas marchas épicas de milhares de quilómetros. E desta maneira, este é um livro que fala de vitórias. Eu acho que nos habituamos, fizeram-nos habituar a ir vivendo com derrotas. Neste livro são contadas vitórias. E quando essas vitórias são contadas, significa também que elas estão no campo das possibilidades. É sobretudo disto que o livro fala, os restígios. Restígio foi uma expressão dita por Seu Raimundo. Seu Raimundo, eu conheci-o em 2022, num assentamento, eu vou terminar com esta história, num assentamento no sul do Ceará, no Crato. Perto desse assentamento, nos anos 30, houve um massacre de gente que também procurava uma sociedade de igualdade e a reforma agrária. Um assentamento foi construído mesmo ao lado, mas o Seu Raimundo é hoje, ou era em 2022, o guardião dessa zona histórica que assinala hoje o local desse massacre. E quando ele me contava os tempos, que estávamos em pleno bolsonarismo, e ele ia-me falando dos tempos do passado, do massacre que ali tinha ocorrido, ia-me mostrando os locais e dizia: isto são os restígios. E esta expressão rastígio tinha acabado de ser inventada por ele. E os rastros, como a Cristina disse, são isso mesmo, são rastos, vestígios, rastilhos. O que ocorreu, pelo facto de ter ocorrido, entrou no campo das possibilidades. Quando se muda alguma coisa, reparem, por exemplo, vamos lá atrás à Comuna de Paris, 1871, quando se inaugura um modo de vida, sabe-se que aquele caminho foi aberto. Vai ter rastígios. Este é um livro com rastígios e, portanto, com o ânimo que eles... Muito obrigada.